Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 23 e o versículo 43. Está escrito assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o grande dia se chama hoje. O relato que li está dentro de um contexto por ocasião da crucificação de Jesus, depois de ter realizado aqui o seu ministério, o ministério aprovado por Deus em palavras e obras. Ele foi poderoso. No entanto, a vida de Jesus culminava na sua entrega voluntária da sua vida em sacrifício a Deus, a favor da humanidade. Então, tudo o que aconteceu com Jesus estava previsto nas Escrituras, tanto o seu ministério, o seu sofrimento, os seus milagres, a sua prisão, a sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Tudo isto que aconteceu em Jesus foi o cumprimento do que previa a Escritura através dos profetas que Deus usou ao longo dos séculos anteriores à encarnação, à vinda de Jesus à Terra. Então, eles profetizaram, e isto ficou como sinais indicativos do Messias que haveria de vir e o que iria acontecer a ele. E a Escritura nos assegura que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. A plenitude dos tempos foi o tempo determinado por Deus para que pudesse, então, através deste importante trabalho realizado por ele, para que o seu nome fosse, então, glorificado. Então, nós observamos que tudo aconteceu no tempo exato, segundo o propósito da vontade de Deus. E aqui encontramos esse texto, quando da ocasião da crucificação de Jesus, foram crucificados com ele também outros dois, que eram malfeitores. Jesus foi considerado pelas pessoas como sendo um malfeitor, mas, na verdade, nós encontramos, à luz da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele procurou viver de maneira digna diante de Deus e diante dos homens. E, portanto, quando o colocaram como sendo a alguém como um malfeitor e que merecia ser colocado numa cruz perante todas as pessoas, mas as pessoas que estavam próximos e que caminharam com Jesus sabiam certamente que ele não era nenhum malfeitor. Ele foi o enviado de Deus para esta terra. Mas aquele momento estava previsto na Escritura que deveria acontecer assim. E aconteceu exatamente. E pegaram dois malfeitores e crucificaram junto com Jesus. Jesus crucificado ao meio, um malfeitor à direita e o outro malfeitor à esquerda. E as pessoas, alguns consternados com aquela situação, com tamanho sofrimento colocado sobre Jesus, outros provocando-o, dizendo que se ele fosse Deus, desceria da cruz e salvaria tanto a ele como aos demais. Tudo isto foram induções do adversário para desvirtuar Jesus do seu propósito. No entanto, nós observamos, à luz da palavra de Deus, que Jesus
perseverou, ele permaneceu no seu caminho, firme e fiel, sem recuar 1 milímetro sequer. E como estava previsto, aconteceu. Com os malfeitores, ele foi crucificado. E um dos malfeitores, que estava com Jesus ao lado dele, começou a insultá-lo, conforme diz aqui no versículo de número 39. Versículo 33 diz: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E no versículo 39 diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqui está de maneira clara como aconteceu. Esta a razão pela qual o grande dia se chama hoje. Por quê? Porque nós só temos o hoje para viver. Nós não temos o ontem e nós não temos o amanhã. O único dia que é propício para nós é chamado o dia de hoje. Por exemplo, na vida deste malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus, o ontem já tinha passado. Ele não tinha mais poder sobre o ontem. O amanhã não estava disponível a ele. Ele só tinha o hoje. E se no dia chamado hoje ele não tivesse tido esta oportunidade de clamar a Jesus e de ouvir no dia chamado hoje, a resposta de Jesus, ele teria perecido nos seus pecados. Mas a felicidade dele é que para ele o dia chamado hoje foi um dia importantíssimo para a sua vida, onde ele reconheceu-se ser um malfeitor, ser um pecador, ser alguém que viveu a vida longe do propósito e da presença de Deus, mas que naquela oportunidade adversa, quando faltavam poucos minutos para que ele fosse executado ali naquela cruz no alto do Gólgota, diante de Jesus, ele se reconhece. Quando o outro que estava ao outro lado estava murmurando e blasfemando contra Jesus, ele diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, merecemos, mas este nem o mal fez. E voltando-se para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse: quando for a manifestação do reino, quando o reino vier em glória, você vai estar comigo. Não teria esta oportunidade. O que Jesus disse a ele? Jesus disse, como está escrito: em verdade te digo que hoje, não amanhã, não daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, não. Mas Jesus disse: te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós vemos aqui a importância da decisão que se chama o dia de hoje. Se não tivesse tido a oportunidade, naquele dia chamado hoje, este malfeitor não teria recebido a salvação proposta por Jesus. Não recebeu nos momentos bons da vida,
mas no momento de uma condenação, ele ainda ali pôde abrir o coração e deixar Jesus entrar no coração dele para fazer morada. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, hoje é o dia da salvação. Aquele hoje, para aquele malfeitor, foi o dia memorável da vida dele. Foi o dia da salvação. Assim como quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Então, o único dia que nós temos para viver e nele tomar as decisões necessárias se chama hoje. Portanto, o grande dia para mim, para você, para cada um de nós, se chama hoje. Então, estamos vivendo hoje, desfrutemos hoje. Tomemos as decisões sábias hoje. Ordenemos o nosso caminho hoje. Voltemos o nosso coração para Deus hoje. Caminhemos com alegria e fé hoje, porque o amanhã não sabemos o que nos reserva. Mas hoje, Deus coloca-se diante de nós e a presença de Deus em nossa vida nos fará caminhar debaixo da sua orientação e proteção. Para este malfeitor que estava crucificado naquela cruz, hoje foi para ele o dia da sua salvação. O outro perdeu-se, mas aquele foi salvo por Jesus, como que diz, no último instante da vida, ele recebeu a salvação de Jesus Cristo. Mas nós vamos encontrar outras oportunidades que foram dadas às pessoas neste grande dia chamado hoje. Para cada uma delas, as decisões vieram no hoje. Eles não foram como Faraó, quando chegou diante de Moisés para pedir que retirasse as pragas de sobre o seu povo. E Moisés perguntou-lhe quando. Ele disse, amanhã. Então ele perdeu uma grande oportunidade de receber a bênção de Deus no dia em que estava vivendo. Deixou para depois. Então nós encontramos aqui que o hoje é o melhor dia que nós temos para viver. E nós temos que vivê-lo com integridade, com intensidade, com fidelidade, com amor, com pureza, com verdade, com honestidade, vivendo sempre da melhor maneira que Deus nos possibilita viver, dentro das condições em que Ele nos permite viver. Hoje deve ser o grande dia para cada um de nós. Para o malfeitor, o grande dia da vida dele se chamou hoje. Foi o hoje para ele. Como também nós encontramos em Lucas, no capítulo 19, e o versículo 5, ainda referindo-se a Zaqueu, quando ele subiu naquela figueira para ver Jesus que passava, e quando Jesus chega diante daquela figueira, ele diz o seguinte, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não disse, Zaqueu, marca um dia na semana ou no mês para que eu possa ir à tua casa. Não. Jesus disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, nós encontramos que para Zaqueu, o hoje foram duas oportunidades no único dia que ele teve da parte de Deus. O Senhor Jesus disse, hoje me convém pousar em tua casa. Ir à casa de Zaqueu estava significando estender a ele a comunhão. Então, hoje para Zaqueu, foi o dia da presença de Jesus no seu lar,
e o dia da sua salvação. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então, com a salvação, vem também a comunhão. A comunhão é a proximidade de Deus, é a proximidade de Jesus com as pessoas. A comunhão é a presença dele permanente no nosso interior. Quando nós estamos em comunhão com Deus e o Senhor em comunhão conosco, a paz, a alegria, a segurança, a vitória, a visão, a direção, enfim, tudo o que há necessidade. O apóstolo João, tendo experiências desta comunhão, ele convida a cada um de nós que também tenhamos esta comunhão. E diz aqui: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse a Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, para Zaqueu, o hoje foi para ele o dia da comunhão. Hoje, para mim e para você, também é o dia da salvação. É também o dia da comunhão. Glória a Deus, porque já fomos alcançados por Jesus com a salvação. E desfrutamos o hoje a comunhão que ele nos proporciona através de Jesus, esta comunhão. Mas o grande dia que se chama hoje, não somente é o dia da salvação, é o dia da comunhão, mas como também é o dia da provisão. Deus, aquele que nos criou, nos formou e criou todas as coisas para o suprimento da necessidade da humanidade, é o Deus que cuida. E Jesus, quando ensinou a oração do Senhor, comumente conhecida como a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus e o versículo 11, está registrado: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então veja, a provisão de Deus não é para amanhã, não é para depois. A provisão de Deus é para hoje. Assim como foi para o povo de Israel no deserto a provisão do maná. Deus disse: colhei hoje a medida para hoje e não deixe nada para amanhã. Então, quando encontramos o hoje como sendo o grande dia, é também o dia da provisão, o dia em que há da parte de Deus o suprimento para cada uma das nossas necessidades. Este dia é chamado o dia da provisão. Mas também este dia chamado hoje é um dia interessante com relação aos nossos inimigos, com base no exemplo de Davi, diante do gigante Golias, que estava já por 40 dias ameaçando o povo de Israel. Davi, quando observa e vê um pequeno adolescente, ouvindo aquilo, sentiu-se motivado por Deus a ir em seu nome e vencê-lo. Veja a confiança, a convicção, a autoridade que Davi recebeu para subjugar o inimigo do povo de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo 46, olha o que Davi disse, versículos 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus,
e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi recebeu a autoridade de Deus no dia chamado hoje. Ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Jesus, quando delegou a autoridade, ele disse: eu vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada lhes fará mal ou dano algum. Esta autoridade que é dada por Jesus não é para ser usada ontem, não é para ser usada no amanhã, é para ser usada hoje. Portanto, hoje é o grande dia que se chama hoje, é para mim e para você, o dia de exercer a autoridade que recebemos através do nome de Jesus para subjugar os inimigos que se levantarem contra nós, seja através de espíritos demoníacos, seja através de enfermidades, seja através de perigos iminentes. A palavra de Deus nos assegura: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Esta autoridade é para ser usada hoje, não para o amanhã. Mas também, olhando ao exemplo de Josué, quando no capítulo 24 e o versículo de número 15, ele chama o povo de Israel para um concerto diante do Senhor. E observe que ele diz quando é o dia para fazer a melhor decisão. Ele disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Então eles tiveram a oportunidade de escolher naquele dia se serviriam aos deuses da terra ou ao Deus dos céus, o Senhor poderoso. No entanto, Josué disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês escolham hoje. O dia da decisão é hoje. É no momento em que estamos vivendo e desfrutando esta oportunidade que Deus coloca diante de nós. Então, para mim e para você, hoje é o dia da decisão. E qual será a decisão que nós tomaremos hoje, neste dia, que será útil para a nossa vida? Mas também, o dia chamado hoje é o dia de se consagrar a Deus, de separar-se de tudo aquilo que corrompe e que contamina. Ainda no livro do profeta Josué, no capítulo de número 3 e o versículo de número 5, está escrito assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, então, hoje. Aquele povo foi chamado para se santificar naquele dia chamado hoje, quando eles fizessem esta condição estabelecida pelo Senhor de ter uma vida santificada, o Senhor Deus operaria na vida deles um grande milagre, como realmente aconteceu. Eles venceram a cidade de Jericó e a conquistaram para a glória de Deus. Então foi para eles o dia da santificação, da consagração de vida para Deus. Mas também encontramos em Deuteronômio, no capítulo 9 e o versículo de número 1, quando Deus fez uma promessa ao povo de Israel, que daria a eles o suprimento, ou seja, a vitória de que eles estavam precisando para vencer. Diz-nos assim: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus.
algo que era impossível para eles. Mas Deus marcou, disse: hoje passarás o Jordão. Então foi o dia da vitória daquele povo. O grande dia se chama hoje. Então observamos aqui, dentro desta expressão, o grande dia se chama hoje. Nós encontramos aqui 7 oportunidades que foram oferecidas a pessoas e nações no dia chamado hoje. Estas oportunidades de bênçãos da parte de Deus estão também disponíveis hoje para mim, para você, para cada um de nós, para você que está servindo ao Senhor, para você que ainda não o serve. O dia chamado hoje é o dia que ele abre grandes oportunidades da parte de Deus. E eu quero motivá-lo a que você tome posicionamento no dia de hoje. Não fique adiando para o amanhã, para a semana, para o mês, para o ano. Isto não está em nosso poder. O único dia que está diante de nós se chama hoje. Portanto, este é, na nossa vida, o grande, o melhor, o mais importante dia da nossa vida se chama hoje. E neste dia, a semelhança das referências citadas nesta meditação, é o dia em que Deus coloca oportunidades diante de nós. Então, hoje é o dia da salvação. Para você que ainda não conhece a Cristo, hoje é o dia da salvação. Para aqueles que já o reconheceram como Senhor e Salvador. Em segundo lugar, hoje é o dia da comunhão, da proximidade com Deus. Em terceiro lugar, hoje é o dia da provisão. É Deus que provê todas as coisas para a nossa vida. É Ele que nos sustenta com mantimento, com roupa, com a vida, com tudo que precisamos. A provisão de Deus é certa no dia de hoje. Em quarto lugar, hoje é o dia para exercer a autoridade recebida de Jesus Cristo pelo poder que há no seu nome, para vencer as hostes da maldade, para vencer os espíritos perturbadores e toda sorte de males, com a autoridade que nos é dada hoje. Exercendo-a, nós certamente haveremos de subjugar os inimigos que se levantarem contra nós. Em quinto lugar, hoje é o dia da decisão. Não se deve adiar decisões de vida ou de morte. Elas devem ser tomadas hoje. Portanto, hoje é o melhor dia para tomar esta decisão. Em sexto lugar, hoje é o dia da santificação. É o dia de se reservar para Deus, de consagrar, de estar devotado unicamente a Ele, para ser o seu instrumento hoje. E em sétimo lugar, hoje é o dia da vitória. É o dia em que Deus coloca vitórias às nossas mãos. Não é vitória amanhã, não é vitória ontem, é vitória hoje. Hoje é que nós precisamos de vitória. Portanto, encoraje-se, levante, anime-se, e no grande dia que se chama hoje, tem todas estas possibilidades de Deus diante da sua vida, para que você decida hoje. Decida corretamente, decida de maneira consciente, decida com os olhos voltados para Deus. E hoje será para você o dia de hoje, o dia da salvação, o dia da comunhão, o dia da provisão, o dia da autoridade, o dia da decisão, o dia da santificação e o dia da vitória. Desfrute, realize-se no dia hoje e transmita
toda honra, glória, louvor, adoração e ações de graças a Deus poderoso, que nos dá o dia e que nos dá as oportunidades para que tomemos nelas as decisões necessárias para o bem da nossa vida com Deus e para o bem da humanidade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.